Envolvendo o tubo de Venturi. Aqui nós temos o tubo de Venturi. Vamos ver? A figura a seguir mostra o medidor Venturi, usado para medir a vazão de um fluido. Antes de resolver essa questão aqui, eu tinha uma outra. Muito parecida, mas vamos começar por essa aqui primeiro. Vamos lá, estamos estudando tubo de Venturi. Eu gosto mais dessa figura aqui, ó. Essa figura está melhor. Então, olha só, ó. Essa parte aqui, ó, essa parte do nosso esquema, considere essa parte aqui que eu estou destacando de azul. Aqui, a gente tem o nosso escoamento, através de um tubo de área de seção transversal variável. Aqui vai fluir um fluido, tem A1, A2, vamos utilizar a equação de continuidade, A1V1 é igual a A2V2, certo? P1 mais DGH1 é igual a P2 mais DGH2, né? Certo. Agora, veja só o que a gente tem aqui embaixo. Aqui embaixo foi feito um pequeno furo aqui, ó. Um pequeno furo para não atrapalhar o escoamento. A gente fez um pequeno furo e olha o que a gente tem aqui, ó. Foi colocado um outro fluido nessa região e esse fluido ele vai ficar parado. Porque o que a gente tem aqui? O que a gente está vendo? A gente está vendo que a pressão em 1 não é igual à pressão em 2. Se fosse aqui um fluido parado, hidrostático, aqui dentro dessa região azul. Se fosse hidrostática, como estaria na mesma posição horizontal, a pressão em 1 seria igual à pressão em 2, né? Mas não, como a gente tem um fluido escoando, a gente tem água em movimento, considere que seja água, e é tubulação hidráulica, então vai ser água mesmo. A gente tem que a pressão em 1 é diferente da pressão em 2, certo? E se a pressão em 1 é diferente da pressão em 2, a gente pode colocar aqui um leitor, um medidor de pressão. E se a gente colocar um fluido, por exemplo, o mercúrio, e esse fluido permanecer parado, a gente pode utilizar os conceitos que a gente viu em hidrostática para ver essa variação, para ver a medição dessa diferença de pressão. Aí a gente vai poder calcular, dado P1, a gente pode calcular, por exemplo, P2. Olha só, ó. Ou no caso, a gente vai calcular a velocidade, né? Vamos ler? Da variação de pressão, a gente vai conseguir determinar a velocidade. Vamos lá? Olha só, ó. Primeira equação que a gente vai utilizar. Primeiro, vamos ler a questão, né? A figura acima apresenta uma esquematização de uma tubulação hidráulica horizontal, pela qual escoa um líquido ideal em regime permanente. Os pontos 1 e 2 indicados, pertencentes, olha, falou em regime permanente, né? Regime permanente, as propriedades do fluido não variam com o decorrer do tempo. Temos os pontos 1 e 2 indicados. Aqui temos o ponto 1, aqui o ponto 2. Pertencentes a uma mesma reta horizontal. Estão situados sobre ramos de um tubo em formato de U, contendo mercúrio. Aqui a gente tem um tubo U contendo mercúrio. Aqui em cima tem fluido dinâmica. A gente tem fluido em movimento. Aqui a gente vai utilizar a nossa equação de Bernoulli. A gente tem fluido dinâmica. Fluido em movimento. Aqui embaixo, aqui no mercúrio, a gente vai ter fluido estático. O fluido vai estar parado. Vamos utilizar os conceitos de fluido estático, certo? Então, foi colocado um mercúrio que se observa um desnível H. É com esse desnível que a gente vai calcular a variação de pressão. As áreas das seções retas S1 e S2, respectivamente A1 e A2, tal que A1 é igual a 3 vezes A2.
Sendo g a aceleração da gravidade e sabendo que a massa específica do líquido, do líquido água, né, é a densidade do mercúrio dividido por 10. Então, aqui a gente tem que a densidade da água, que eu vou chamar de D, corresponde à densidade do mercúrio dividida por 10, certo? Sabendo disso, qual é o módulo da velocidade do líquido no ponto 2? Aqui a gente vai utilizar três equações. Primeiramente, vamos começar com a equação da continuidade. Da equação da continuidade, a gente tem o seguinte. A gente tem que A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2, certo? Bom, foi dado que A1 é igual a 3 vezes A2, certo? A1 é igual a 3 vezes A2. Então, no lugar de A1, 3 vezes A2 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. A2 cancela com A2 e a gente encontrou que V1 é igual a V2 dividido por 3. Já vamos elevar essa equação, essa igualdade ao quadrado, porque a gente vai utilizar na equação de Bernoulli V1 ao quadrado e V2 ao quadrado. Então, ó, elevando os dois lados da igualdade ao quadrado. V1 ao quadrado é igual a V2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, que vale 9, certo? Encontramos nossa primeira equação e essa primeira igualdade aqui obtivemos da equação da continuidade. Agora, vou precisar limpar a tela para eu trabalhar com a equação de Bernoulli. Eu vou trabalhar aqui em cima, ó, equação de Bernoulli. Da equação de Bernoulli, eu tenho que P1 mais DGH1 mais dV1 ao quadrado sobre 2 é uma constante. É igual a P2 mais DGH2 mais dV2 ao quadrado sobre 2. Acontece que 1 e 2, esses dois pontos estão sobre uma mesma horizontal. H1 é igual a H2. E esse termo aqui, ó, então, se cancela com esse termo aqui. Certo? Ficamos com P1 mais... Vamos já calcular P1 menos P2. Ó, P2 vai para o lado esquerdo subtraindo. P1 menos P2 é igual a dV2 ao quadrado sobre 2 menos dV1 ao quadrado sobre 2. E V1, a gente já sabe quanto que vale D1, ou melhor, a gente já sabe sua relação com V2. V1 ao quadrado é igual a V2 ao quadrado sobre 9. Então, no lugar de V1 ao quadrado, eu vou colocar V2 ao quadrado dividido por 9, certo? P1 menos P2 é igual a isso aqui. Portanto, P1 menos P2 é igual a... Eu estou fazendo P1 menos P2, que eu já sei que a pressão em 1 é superior à pressão em 2. Olha só, ó. Como a gente tem uma maior área da seção transversal, a gente vai ter uma menor velocidade. Já na seção 2, a gente tem uma menor área, maior velocidade. Então, a velocidade aumentou. Se a velocidade aumentou, é porque existe uma força que vai empurrar esse fluido. Ou seja, a pressão em 1 vai ser superior à pressão no ponto 2, certo? É essa variação de pressão que vai resultar nesse ganho de velocidade, certo? Olha, da equação de Bernoulli, vou escrever aqui embaixo, ó. P mais DGH mais dV ao quadrado sobre 2 é uma constante, certo? Certo. Então, se eu tenho aqui uma redução da velocidade, mantendo essa expressão constante, né? Redução da velocidade, eu vou ter um aumento de pressão para que essa soma permaneça constante, certo?
Por isso que eu sei que P1 é maior que P2. E P1 menos P2 vai ser, podemos colocar a densidade dividido por 2 isoladas, né? Então, vamos isolar a densidade dividido por 2 vezes. Vamos colocar dV2 ao quadrado dividido por 2. Deixa eu apagar minha tela aqui. Vezes. Aqui, ó. Aqui nós temos 1 menos 1 sobre 9, certo? 1 menos 1 sobre 9. Eu coloquei em evidência toda essa parte, dv2 ao quadrado dividido por 2. Isso ficou multiplicado por 1 menos isso sobre 9, certo? Bom, 1 menos 1 sobre 9 é igual a, como 1 corresponde a 9 dividido por 9, então a gente tem 9 sobre 9 menos 1 sobre 9. Em subtração de frações de mesmo denominador, a gente mantém um denominador e subtrai os numeradores. Ficamos com 8 sobre 9. Então, essa expressão entre parênteses corresponde a 8 sobre 9. Beleza? P1 menos P2 corresponde a 8 sobre 9, dv2 ao quadrado sobre 2. Bom, esse 2 cancela com esse 8, né? Dividindo 8 por 2, ficamos com 4. E 2 dividido por 2 é igual a 1. P1 menos P2 é 4 dv2 ao quadrado dividido por 9. Chegamos a essa conclusão da equação de Bernoulli juntamente com a equação da continuidade, certo? Agora, finalmente, ó, olha só, a gente já utilizou a equação da continuidade, já utilizamos a equação de Bernoulli. Por fim, agora, a gente vai para a parte de fluidostática, lembra? Em cima nós temos fluidodinâmica e aqui a gente tem um fluido parado. Vale o que a gente aprendeu em fluidostática. Fluidodinâmica, aqui embaixo fluidostática. Vamos escrever aqui embaixo. Olha só, como embaixo o fluido está parado, vale aquela relação, né? Que a pressão, vamos pegar aqui, pressões a uma mesma altura, pressões de pontos que estão à mesma altura para o fluido em estática, sem movimento. Aqui, ó, a gente vai pegar esse ponto aqui, ó, vamos chamar esse ponto aqui de A. Podemos chamar esse ponto aqui de A. E esse ponto aqui de B. Bom, como aqui está parado e ele está sobre uma mesma horizontal, a pressão em A é igual à pressão em B, certo? E qual é a pressão em A? A pressão em A corresponde à pressão no ponto 1 mais dGH, né? Mais a pressão no ponto 1 mais dG vezes essa altura aqui, ó, H. Bom, aqui eu não posso chamar de altura H, porque a questão já está utilizando a altura H para se referir ao desnível da altura do líquido de mercúrio, certo? Então, aqui vamos chamar de... Aqui a gente vai chamar de... Bom, até aqui, ó, a gente tem a altura H. E aqui, e essa outra altura aqui, vamos dar o nome de Y, certo? Então, vamos trabalhar com essas duas alturas, né? H, até aqui é H, nessa altura daqui. E desse ponto até o ponto 1, a gente vai chamar de Y. Vamos lá? Vamos lá. Então, aqui, ó, fluidostática. Na fluidostática, a gente aprendeu que
na fluidostática, a gente aprendeu que a pressão no ponto A é igual a, do teorema de Stevin, a gente viu que a pressão no ponto A corresponde à pressão no ponto 1 mais dg vezes y mais h, né? Podemos considerar duas colunas, né? dgy, uma coluna de água de altura y, mais dg, uma coluna de altura h, certo? A pressão no ponto B é igual à pressão no ponto 2 mais essa coluna aqui, ó, que não é de água, é de mercúrio. Então, ficamos com densidade do mercúrio, μ, Hg, né? Vamos colocar só μ, vezes a aceleração da gravidade, vezes essa altura h, mais essa coluna que é de água. Então, aqui a gente tem essa coluna de mercúrio, que é μgh, densidade do mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, mais essa outra coluna aqui, ó, que é de água. Certo? Aqui tem água e aqui temos mercúrio. Então, para a coluna de água, a gente vai escrever densidade da água vezes G vezes a altura Y, certo? Bom, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Portanto, igualando as duas expressões, a gente vai ter o seguinte. P1 mais dgy mais dgh é igual à pressão P2 mais μgh mais dgy. Veja que os termos que possuem y se cancelam. dgy vai se cancelar com dgy, certo? Beleza. Ficamos com pressão P1 menos pressão P2 é igual a μgh menos dgh. μ é a densidade do mercúrio e d é a densidade da água. Acontece que a densidade da água é igual à densidade do mercúrio dividido por 10. Densidade da água é igual à densidade do mercúrio dividido por 10. Ou seja, a densidade do mercúrio é 10 vezes a densidade da água. Vamos escrever isso? P1 menos P2 é igual a 10 vezes a densidade da água, GH, menos DGH. P1 menos P2 é 10 menos 1, 9 DGH. P1 menos P2 é igual a 9 DGH, certo? P1 menos, a gente tem essa equação que envolve P1 menos P2 e essa outra equação que também envolve P1 menos P2. Tanto a equação de Bernoulli quanto a equação do teorema de Stevin, que foi obtido do teorema de Stevin, a gente obteve equações que relacionam P1 e P2, certo? Igualando as duas equações, a gente chega ao seguinte. A gente chega ao seguinte. 4dv2 ao quadrado sobre 9 é igual a 9dgh. Densidade da água se cancela com densidade da água, e a gente fica com V2 ao quadrado é igual a 9 vezes 9, 9 ao quadrado, vezes G vezes H, dividido por 4, que corresponde a 2 ao quadrado, vezes
É isso, né? Dividido por 4, que corresponde a 2 ao quadrado. Tirando a raiz dos dois lados da igualdade, V2 é igual a raiz de 9 ao quadrado dividido por raiz de 2 ao quadrado. Isso é 9 sobre 2, raiz de GH, certo? Aqui nós temos a velocidade no ponto 2, corresponde a 4,5 vezes raiz de GH. A alternativa correta, falta um pouco das alternativas, né? Aqui está faltando nessa questão um pedaço das alternativas, que era justamente o gabarito da questão. E faltou a letra E. Faltou aqui a letra E. Eu vou colocar aqui a letra E. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó, gabarito, a alternativa correta é a letra E. A alternativa correta é a letra E. Beleza? Próxima questão. Vamos a mais uma questão. A figura a seguir mostra um medidor Venturi usado para medir a vazão de um fluido. O fluido de densidade ρ1 atravessa um tubo de área de seção transversal A1 com velocidade V1 e, em seguida, um tubo estrangulado com área de seção transversal A2 e velocidade V2. As duas partes do tubo estão conectadas por um manômetro de tubo em U, parcialmente cheio com líquido de densidade ρ2, certo? Com base nessa descrição e na figura do problema, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá? Alternativa A. A pressão na seção estrangulada de área A2, aqui, ó, essa área aqui, a pressão nessa área é menor do que a pressão na seção de tubo de área A1. Então, a pressão em 2 é menor do que a pressão em 1. Isso é verdade, né? Se a gente tem, olha só, da equação da continuidade, A1V1 é igual a A2V2. Como a gente teve uma redução da área, A2 é inferior a 1, então a gente vai ter um aumento da velocidade. Se existe um aumento da velocidade, é porque existe alguma força que vai acelerar essas partículas dos fluidos, certo? Então, vai existir uma força. Consequentemente, a pressão que está agindo em A1 é inferior à pressão que está agindo em A2. P1 é maior que P2, certo? A gente vai ter essa diferença de pressão que vai estar empurrando esse fluido para a direita, beleza? Então, de fato, a pressão na área A2 é inferior à pressão na área A1. Podemos pegar aqui a equação de Bernoulli, né? P1 mais DGH1 mais dV1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais DGH2 mais dV2 ao quadrado dividido por 2. Estão a uma mesma altura, a gente cancela esses termos. A velocidade V2 é superior à velocidade V1, né? Então, esse termo é maior que esse. Mas para que a gente tenha uma soma que permaneça constante, é necessário que P2 vai ser inferior a P1. Beleza? Então, P2 é inferior a P1. Essa alternativa está correta. Alternativa B. A diferença de pressão pode ser medida pela diferença de nível do líquido em U. Vamos tirar a minha tela aqui. A diferença de pressão pode ser medida pela diferença de nível do líquido no tubo em U, representado por ΔH. Exatamente, né? A ideia desse manômetro é medir a diferença de pressão, o que vai ser lido, a gente vai ler essa diferença de pressão através dessa diferença aqui, ΔH. É o que a gente fez na questão passada, certo? Perfeito. Está correta a alternativa B. Letra C. A velocidade do fluido na seção estrangulada é dada por V2 igual a V1 vezes A2 sobre A1. Olha só, da equação da continuidade, como a vazão é constante e a vazão é dada por A vezes V, nós temos que da equação da continuidade,
Equação da continuidade, A1V1 é igual a A2V2. Isolando V2, V2 é igual a V2, esse A2 passa para o lado esquerdo, dividindo, né? V2 vai ser igual a A1V1 dividido por A2, certo? E aqui está diferente, né? Aqui a gente tem a alternativa C, está dizendo que V2 é igual a A2V1 sobre A1, né? Não é isso. V2 é igual a A1 vezes V1 dividido por A2, certo? Ele trocou A1 com A2, né? Então, essa alternativa C está incorreta. E como a gente está atrás na alternativa incorreta, o gabarito vai ser a letra C. Letra D. A velocidade do fluido V1, nessa área A1, é proporcional à raiz quadrada da diferença de nível do líquido no tubo em 1, representado por ΔH. A alternativa D está dizendo que V1 é proporcional, pode ser dado por uma constante K vezes a raiz quadrada de ΔH, em que ΔH é essa altura aqui, ó, essa diferença de altura no mamômetro, né, do líquido de mercúrio, por exemplo. Geralmente a gente pode utilizar mercúrio. Aqui nós temos o ΔH. A velocidade V1 vai ser proporcional a esse ΔH. Isso é verdade? Vamos repetir o que a gente fez na última questão, né? A gente vai fazer só duas questões de tubo de Venturi, porque o procedimento é um pouco demorado, né? E é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. A gente vai fazer a equação da continuidade, a equação de Bernoulli, e depois aquela análise que é consequência do teorema de Stevin, certo? Então, essas três equações vão nos dar a resposta nesses tipos de questões de tubo de Venturi. Então, é sempre a mesma coisa. Vamos fazer aqui duas questões e já está ótimo, né? Já está ótimo. Vamos lá, equação da continuidade. Equação da continuidade. A1, V1 é igual a A2, V2, certo? Beleza? Então, vamos guardar essa equação aqui, ó. Vamos deixar ela na manga, pronto para usar futuramente. Equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli. O que a gente tem da equação de Bernoulli? Nós temos P1 mais DGH1 mais dv1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais dgh2, faltando espaço, mais d mais dv2 ao quadrado sobre 2. Bom, essa parcela vai se cancelar com essa parcela, né? E vamos ficar com o seguinte. Equação de Bernoulli, a gente vai ter como consequência P1 menos P2 é igual a dv2 ao quadrado sobre 2 menos dv1 ao quadrado sobre 2. Certo? Vamos colocar já esse resultado aqui em cima para economizar espaço. Da equação de Bernoulli, a gente chegou aqui, P1 menos P2 é igual a dv2 ao quadrado sobre 2 menos dv1 ao quadrado sobre 2. Beleza? E por último, vide teorema de Stevin. Do teorema de Stevin, a gente viu que a pressão nesse ponto A aqui, ó, vamos chamar esse ponto de A, e esse ponto aqui de B, certo? A pressão nesse ponto A vai ser a pressão no ponto 1, pressão no ponto A. A gente tem que, do teorema de Stevin, pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B. Sendo que a pressão no ponto A vai ser a pressão P1 mais a pressão dessa coluna aqui, ó, do nosso fluido, vamos dizer que é a água, né? Aqui nós temos essa coluna aqui de água. E essa coluna de água vai provocar uma diferença de pressão igual a dg. Essa altura aqui vamos chamar de y. Então, a gente está chamando essa altura aqui, ó, de y.
mais essa segunda coluna também de água, né? E essa altura vale ΔH, mais dg ΔH. Isso vai ser igual à pressão no ponto B. E a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto 2. Aqui nós temos a pressão no ponto 2, P2, mais essa coluna aqui de água, dg, e a altura dessa coluna vale y, mais essa coluna aqui de mercúrio, né? Ou que a questão está chamando líquido de densidade ρ2, mais ρ2 vezes G vezes ΔH. Beleza? Então, a gente tem isso. Logo, P1 menos P2, olha só, esse termo se cancela com esse termo, e P1 menos P2 vai ser igual a densidade do segundo fluido, G ΔH, menos a densidade do primeiro fluido, que a questão está chamando de ρ1, a questão está utilizando ρ1, e eu estou utilizando D, né? Como eu já comecei utilizando a letra D, vamos permanecer com a letra D. Menos D, G ΔH. Colocando G ΔH em evidência, ficamos com G ΔH vezes ρ2 menos ρ1, né? Certo. ρ2 menos D. Certo? Então, vamos igualar este resultado aqui, ó. Essa equação aqui de cima, vamos chamar de equação de número 1. E essa equação aqui de baixo, vamos chamar de equação de número 2. Igualando equações 1 e 2, a gente tem o seguinte. Da equação de número 1, d v2 ao quadrado sobre 2 menos d v1 ao quadrado sobre 2, isso é o mesmo que escrever o quê? D sobre 2 vezes v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado, certo? Isso vai ser igual a, da equação de número 2, a gente tem que isso é igual a g ΔH vezes ρ2 menos ρ1, ou menos d, né? Beleza? Beleza. Bom, agora a gente utiliza a equação da continuidade, né? Para a gente obter v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado. Vamos escrever aqui nesse cantinho aqui, ó, como está faltando espaço, a gente tem o seguinte, ó. Eleva os dois lados da equação ao quadrado, a1 ao quadrado, v1 ao quadrado é igual a a2 ao quadrado, v2 ao quadrado. Portanto, a questão está pedindo v1, né? Então, vamos dizer que v2 ao quadrado é igual a a1 ao quadrado, v1 ao quadrado, sobre a2 ao quadrado. Portanto, v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado é igual a a1 ao quadrado, v1 ao quadrado, sobre a2 ao quadrado, menos v1 ao quadrado. Isso é igual a v1 ao quadrado, multiplicado, colocando v1 ao quadrado em evidência, ficamos com a1 ao quadrado sobre a2 ao quadrado menos 1, certo? Então, no lugar de v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado, a gente vai colocar essa expressão aqui, ó, que foi consequência da equação da continuidade, certo? D sobre 2 vezes essa expressão é igual a G vezes ΔH vezes ρ2 menos ρ1, certo? Olha o que a gente tem aqui, ó. Vamos simplificar essa equação? Ela tem muita letra, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Como a área é constante, a área dos tubos não vai variar, então isso aqui, ó, a1 ao quadrado sobre a2 ao quadrado menos 1 vai ser alguma constante, né? Vamos chamar essa constante aqui de K1, certo? Vamos chamar essa constante de K1. Como a gente fica? A gente fica com o seguinte. D sobre 2 vezes V1 ao quadrado vezes K1 é igual a G vezes ΔH vezes ρ2 menos D, certo? Isolando V1 ao quadrado, a gente fica com o seguinte. V1 ao quadrado é igual a G ΔH ρ2 menos ρ1 vezes 2
esse denominador 2 passa para o lado direito multiplicando, dividido por D vezes K1, certo? É isso mesmo? É isso mesmo, certo? Portanto, aplicando a raiz dos dois lados da igualdade, a gente tem que V1 vai ser igual à raiz de tudo isso aqui, ó. Portanto, olha só, ó, a gente tem aqui que a velocidade de V1 é proporcional. Olha aqui, ó, a aceleração da gravidade é uma constante. Rho2 menos Rho1 ou Rho2 menos D é uma constante. Tudo aqui a gente pode chamar, toda essa expressão aqui, ó, a gente pode dizer que é uma constante, não vai variar. Então, ó, tudo isso aqui, ó, é constante. Podemos chamar de constante K2. Ficamos com o seguinte. V1 é igual a ΔH vezes K2, tudo isso dentro da raiz quadrada. Portanto, V1 é proporcional à raiz quadrada de ΔH. V1 é igual a raiz de K2, que a gente pode chamar de K3. Raiz quadrada de K2 a gente pode chamar de K3, vezes raiz de ΔH. Olha só, V1 é proporcional à raiz de ΔH. V1 dividido por raiz de ΔH é uma constante K3, certo? Quando a gente tem esta relação, é porque essas duas grandezas, esse numerador e esse denominador, são grandezas diretamente proporcionais. A alternativa D está correta. Beleza? Então, a gente viu duas questões de tubo de Venturi e já está ótimo. Você vê que é a mesma coisa, né? É trabalhoso, mas é fácil. É só trabalhoso. Olha, essa aqui, ó, então a gente tem mais essa, só mais essa questão, mas nessa questão a gente vai resolver ela rápido. Não vai ser todo esse desenvolvimento novamente. Vamos lá? Vai ser rapidinho isso aqui, ó. O escoamento do tubo de Venturi é apresentado na figura. O esquema do tubo de Venturi é apresentado na figura ascendente, em que V1 representa a velocidade de escoamento do fluido na seção 1, A1 representa a seção transversal da seção 1, P1 representa a pressão do fluido na seção 1, V2 representa a velocidade de escoamento do fluido na seção 2, essa seção aqui, ó, nessa região estrangulada, né? A2 representa a seção transversal da seção 2 e B2 representa a pressão nessa seção 2. Em relação ao tubo de Venturi, julgue o item seguinte. Por efeito da diminuição da seção de passagem do fluido, aqui ó, da seção 1 para a seção 2, a gente teve uma diminuição da seção. Por efeito dessa diminuição da seção, existe um aumento na velocidade de escoamento. Existe um aumento na velocidade de escoamento do fluido, que por sua vez traduz em aumento de pressão. Então, olha só, ó, A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. Como a área A2 diminuiu em relação a 1, então V2 vai aumentar em relação ao V1. Se aumenta a velocidade, é porque a gente vai ter uma diferença de pressão que vai acelerar esse fluido. Logo, P1, que atua sobre a seção 1, é superior a P2, que atua na seção 2, de modo que a diferença de pressão aponta para a direita, acelerando esse fluido, dando maior velocidade, certo? Vamos ver na equação de Bernoulli. P1 mais dGH1 mais dV1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais dGH2 mais dV2 ao quadrado sobre 2. Estamos a uma mesma altura e a equação de Bernoulli, então, se resume para P1 mais dV1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais dV2 ao quadrado sobre 2. Como a gente tem um aumento da velocidade, para que essa soma P2 mais dV ao quadrado sobre 2 permaneça constante, como V2 é superior a V1, então P2 vai ser inferior a P1. Por efeito da diminuição da seção da passagem do fluido, existe um aumento na velocidade de escoamento, que, por sua vez, traduz em aumento da pressão, traduz em uma redução da pressão.
redução da pressão nessa seção de estreitamento para a gente ter a diferença de pressão apontada para o lado direito, né? Uma força resultante para a direita, certo? A alternativa correta é o item está errado, beleza? Bom, vimos a equação de Bernoulli, agora vamos para outra equação famosa chamada de equação de Torricelli.